Meio-dia e 19 minutos, a gente segue em frente com o TVC News dessa segunda-feira. Claro, desejando a você uma ótima semana. E o assunto política, principalmente nacional, a gente agora fala. E vamos falar com ele. O senador Eduardo Girão está aqui na tela da TVC para falar sobre os últimos acontecimentos nacionais. Primeiro, vamos começar dando boa tarde ao senhor. É um prazer recebê-lo aqui na TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina. Boa tarde, senador Eduardo Girão. Muito boa tarde, meu querido irmão Saul, paz e bem a todos que estão nos assistindo na TVC Panorama. Uma honra estar diretamente de Camboriú para o mundo todo, que eu sei da repercussão desse programa. Olha, agradecemos a sua gentileza de nos atender, parar aí a sua agenda, que a gente sabe que é muito concorrida. Mas é impossível, diante dos últimos acontecimentos, não ter a sua opinião e não ouvir o senhor. Primeiro, sobre as definições do encontro do Partido Novo que aconteceu no sábado aqui em Florianópolis, com a presença das principais lideranças do partido e também a sua ilustre presença. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente o que definiram nesse encontro do Novo. Olha, Saul, foi muito emocionante. Eu estive em Santa Catarina nesse final de semana, em Florianópolis. Um evento com mais de 1.000 pessoas, organizado pelo Calil, né, o presidente estadual do Novo, e nós tivemos ali um sopro de esperança para o Brasil, né? Santa Catarina, o povo gosta de política, acompanha a política e tem fornecido grandes deputados federais e senadores. Mais do que nunca, nós vamos precisar de um reforço a partir do ano que vem, né? E ter ali a aclamação praticamente do nome do Gilson Marques foi muito emocionante saber dessa alternativa genuinamente de Santa Catarina, né? Um cara que tem feito um trabalho no Congresso Nacional muito corajoso, muito firme, obstinado, jovem, né? E que pode representar bem Santa Catarina a partir de 2027, quando o Brasil vai ser decidido, eu não tenho dúvida. Eu espero que seja antes, né? Espero que seja ainda nessa legislatura, que eu faço parte. Mas impeachment de ministro do Supremo, grande problema da nossa nação, que está travando os acontecimentos positivos e trazendo negativos, como a gente está vendo aí desse tarifaço dos Estados Unidos, que tem as digitais do STF e do governo Lula, infelizmente, mas a gente precisa ter parlamentares que tenham essa visão liberal, ao mesmo tempo conservadores nos seus princípios e valores e que possa fazer a diferença para que o Brasil ande para frente. E eu acho que isso o Gilson Marques vai trazer com a sua candidatura e, se Deus quiser, com a sua eleição para o Senado Federal. Certo. Senador Eduardo Girão, agora saindo das questões estaduais, a gente também recebeu essa informação do Gilson Marques, né, que será apresentado pelo Partido Novo como candidato ao Senado por Santa Catarina. Uma escolha que realmente trouxe uma repercussão bastante positiva. Mas vamos falar agora sobre o cenário nacional. O senhor falou aí sobre a questão do STF e, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes ordenou uma operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro e ali foi também determinado algumas restrições, entre elas, inclusive, o uso de tornozeleira eletrônica. Qual é a visão sua? O que o senhor acha? O que vai acontecer agora? Afinal de contas, a direita tem o seu principal líder com uma série de restrições e restrições poderosas. É coisa de ditadura, Saul, e você que está nos assistindo na TVC Panorama. É coisa de tortura, né? E isso aí transcende o alvo principal, que é o Bolsonaro. Isso é algo que diz respeito a todos nós, que temos um posicionamento de direita, um posicionamento conservador, né? O objetivo deles é destruir, é anular, é ceifar as possibilidades de renovação do Congresso Nacional, que é o grande problema do país hoje, né? Você só tem um STF abusador, como a gente está vendo, sob todos os aspectos, desrespeitando a nossa Constituição, porque tem, principalmente, um Senado omisso, né, covarde. Então, isso diz respeito à nossa democracia, né? Eu acredito que o presidente Lula está aplaudindo isso tudo, né? Ele está gostando
desse problema que está acontecendo diplomático, que ele causou com os Estados Unidos, com declarações estapafúrdias em relação à moeda do dólar, né? Assim, nós estamos vendo o governo gostando disso, o governo Lula, porque tem interesses políticos, estava ruindo, ainda está, né? Assim, totalmente derretendo na sua credibilidade perante a população, que sente no bolso a irresponsabilidade e a vingança desse governo, e por questões ideológicas, né? Me parece que esse afastamento da maior democracia do mundo, de um grande parceiro comercial do Brasil, que infelizmente, com esse processo de esgarçamento, de falta de negociação, quem vai perder é o povo brasileiro, com emprego, com problemas econômicos, né, que a gente está tendo, de empreendedores, de frutas, de exportações, e por questão ideológica, eu acredito que o governo Lula está adorando tudo isso, porque é uma forma de estabelecer uma ditadura completa no Brasil, como a gente viu na Venezuela, como a gente vê em outros países ditatoriais que o Brasil se alinha hoje. Não é só o Trump que está batendo de frente com essa ditadura, a OTAN também, ou seja, todos os outros países que pertencem à OTAN, inclusive os europeus. Então, o caso é grave, é gravíssimo, a gente não vê o governo se mexer e o Congresso Nacional tinha que voltar do recesso imediatamente. O nosso partido, o Partido Novo, junto com o PL, através do Bloco Vanguarda, lá no começo do tarifaço, lá no começo, no dia 10 de julho, já fez uma carta ao presidente Davi Alcolumbre para dar fim a esse recesso, acabar com o recesso, para que a gente possa trabalhar nesse período para fazer duas coisas. Para sinalizar, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, que ainda tem realmente possibilidade de resgatar a nossa democracia e a gente poder olhar para os outros países de democracia para democracia. Quais são os dois pontos? Anistia geral. Tem muita injustiça acontecendo com brasileiros, são mais de 2 mil brasileiros que não estão com seus processos com direito legal, né, ao devido processo legal, que não tiveram dupla jurisdição, que não tiveram individualização das penas, ou seja, um processo completamente ilegal que está acontecendo no Brasil contra esses brasileiros que nunca pegaram em armas, né? Então, é uma injustiça que nós precisamos cessar. Esse é o item 1, a anistia que o Congresso tem que fazer. E o item 2, não tenha dúvida, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Eu sei que ele não está sozinho. Todo mundo já viu, até os Estados Unidos já viram, dando sanções para outros ministros do Supremo. Mas ele é o ponta de lança. Ele é o que é o grande fiador desse processo problemático que o Brasil vive de caçada implacável a quem pensa diferente, a quem critica esse sistema apodrecido. Então, o Alexandre de Moraes tem que receber o impeachment. Inclusive, eu já participei de 3 pedidos de impeachment dele, né? E a gente tem dezenas de pedidos de impeachment. O campeão do pedido de impeachment é o Alexandre de Moraes, e chegou a hora do Senado encarar isso. Mas o Senado, me parece que ainda está dormindo no sono profundo, acovardado junto com o STF, né? Que manda nele, e o governo Lula, porque o Senado é um puxadinho do governo Lula. Então, eles fazem tudo isso na véspera do recesso para acalmar. A população, nesse final de semana, está de parabéns, foi para as ruas do Brasil e exigindo o impeachment de Moraes, a anistia geral, e isso aí é um ótimo sinal. Sem liderança nenhuma, sem nenhuma convocação, o povo brasileiro foi para as ruas, e eu vou te dizer, vai continuar indo para as ruas, e é a única forma que a gente tem de pressionar o Congresso Nacional para que vote essas medidas, para que o Brasil seja poupado de uma tragédia maior do que essa tarifa absurda de 50%, e a gente precisa agir rápido. Nós estamos apostos para voltar ao trabalho. Esse recesso é descabido nesse momento, estamos pressionando Davi Alcolumbre, outros senadores do Centrão que estão calados, né? E o brasileiro precisa saber quem é quem. Tá certo.
Olha, muito obrigado, senador Eduardo Girão, por trazer o seu ponto de vista aqui. A gente vai seguir acompanhando esse assunto e desejamos ao senhor um bom início de semana. Saul, Deus abençoe a todos. Vamos ter fé e esperança que vamos sair dessa. Um grande abraço a todos os catarinenses, aos brasileiros que nos assistem e você, pelo trabalho brilhante, corajoso, não de hoje, de muitos anos à frente da comunicação desse estado abençoado. Grande abraço, paz e bem. Muito obrigado, um abraço ao senhor senador Eduardo Girão. Bom, e o governador Jorginho Melo sancionou ontem aqui em Balneário Camboriú a lei que estadualiza o Hospital Ruth Cardoso. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, esteve em Balneário Camboriú neste domingo, onde sancionou a lei que autoriza o Estado a receber por meio de doação o Hospital Regional Ruth Cardoso. É o maior ato que um governador fez por essa cidade e eu tenho um orgulho imenso de participar deste momento, de olhar nos olhos do governador Jorginho Melo e agradecer pela sua sensibilidade, pela compreensão de realmente abraçar uma demanda histórica, aonde nós construímos com uma articulação responsável para atender aquele que mais precisa, que é o cidadão. E hoje, nesse momento, celebrando o aniversário da nossa cidade, entregando um presente para a saúde. Na oportunidade, o governador do estado reconheceu que o Ruth Cardoso atende a todos do município da região da Anfre. O Hospital Ruth Cardoso é um hospital que vem prestando serviço ao longo de toda a sua existência. E agora nós estamos assumindo o governo do estado, acertado com a prefeita, com as nossas lideranças, para que a gente possa fazer com que ele funcione ainda melhor. É um investimento, nós temos que fazer investimento na ampliação, melhoria. Nós vamos gastar mais de 50 milhões por ano só para a sua manutenção. Então é um presente para a cidade, para a região. Nós vamos, a Anfre, todos os municípios que trazem para cá pessoas para ser atendido, pessoas da BR, turista, enfim. Então, o que a gente espera? Melhorar as condições todas para que a população seja melhor atendida. Antes de assinar a sanção da lei, uma comitiva composta pelo governador, pela prefeita Juliana Pavan e por representantes do governo municipal e estadual visitaram a estrutura do Hospital Ruth Cardoso. Agora é lei e não tem mais como voltar atrás. A Bianca Robles já está aqui para falar conosco, trazer as informações de Balneário Camboriú. Bianca, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, vamos falar agora então, já que virou lei, quais serão os próximos passos então da estadualização do Hospital Ruth Cardoso. Bom, lembrando, né, que todo esse processo da estadualização começou em junho, então, quando foi assinado, né, a intenção do governo do estado, juntamente com a prefeitura, para que seja feita então essa doação, né? Depois foram adotados diversos protocolos, né, burocráticos ali, com um projeto de lei sendo aprovado na Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú e sancionado depois pela prefeita Juliana Pavan, e também aprovado pela LESC por unanimidade e sancionado, então, ontem, no domingo, pelo governador do estado. Agora, né, acredita-se que essa semana já vai ser aberto, então, o edital da licitação para uma OS, né, que vai assumir a gestão do hospital, e então, assim que acabar, então, este processo de licitação, o estado assume definitivamente o hospital e logo após, então, estará tudo finalizado esse processo de transferência que deve ser finalizado, então, em setembro ainda deste ano. Saúl. Boas notícias, Bianca Robles. Inclusive, você estava lá, né? Fomos testemunhas oculares desse momento tão importante, histórico, não só para Balneário Camboriú, mas como um todo, para a região da Anfre. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Muito obrigado, Saúl. Uma boa tarde a todos. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, o prefeito Leonel Pavan paga uma dívida histórica, a dívida do HCC, o comentário político e também a previsão do tempo.